Olá, início de ano, hora de fazer um balanço do trabalho realizado. 2013 foi um ano importante, de muitas conquistas para a magistratura brasileira. A AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, quer dividir com você, que esteve conosco ao longo desse período, os bons resultados que vão ajudar a conduzir a caminhada em 2014, que está só começando. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos, com a retrospectiva dos melhores momentos de 2013, já está no ar. Apresentar propostas, acompanhar a tramitação de decisões importantes, são algumas das ações realizadas pela AJUF. E é de olho no que acontece no judiciário brasileiro que ela participa e atua em momentos decisivos. A AJUF defende a eleição direta para presidente e vice dos tribunais regionais federais e de justiça. A matéria divide opiniões, mas tem o apoio da maioria dos magistrados. Veja o que foi feito em 2013 nesse sentido. A proposta de emenda constitucional traz várias mudanças para o processo de escolha dos magistrados que estarão à frente dos tribunais. A PEC, na verdade, foi uma discussão que nasceu da Frente Parlamentar pelo Aperfeiçoamento da Justiça, junto com a AMB, para que a gente pudesse democratizar também naqueles que definem todo o processo eleitoral, os juízes que definem a vida das pessoas. Eles também têm o direito de poder escolher aqueles que vão estar dirigindo o sistema administrativo dos tribunais regionais. Hoje o modelo é esse. Os desembargadores, os 3 desembargadores mais antigos, que não tenham sido presidente, concorrem entre si. E os demais desembargadores do tribunal, a corte do tribunal, elege entre esses 3 o seu presidente, o seu vice-presidente e o seu corregedor. As propostas que estão em curso propõem, primeiro, em todas as 3, que o universo de eleitores seja ampliado, ou seja, que além dos desembargadores, também votem para presidente e vice-presidente do tribunal todos os juízes de primeira instância que sejam vitalícios. E 2 dessas PECs também aumentam o universo de elegíveis, ou seja, ao invés de se ficar vinculado, de só serem elegíveis, só poderem concorrer os 3 mais antigos, qualquer desembargador da corte poderia lançar o seu nome e a sua pretensão de ser presidente ou vice-presidente do tribunal. Para a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a eleição direta possibilita mais transparência nos processos. Quando se aumentar o colégio eleitoral, é claro que nesse diálogo eleitoral, o presidente vai ter que se aproximar mais dos juízes de primeira instância para discutir qual a sua proposta eleitoral, qual a proposta que ele tem para administrar o tribunal, para que se obtenha uma prestação jurisdicional mais eficiente. A diretoria da AJUF acredita que a PEC 187 é um passo importante para o processo de atualização do judiciário. Essa proposição foi submetida à consulta dos associados e a maioria entendeu que isso deveria ser uma reivindicação da AJUF, né? E isso foi objeto, inclusive, de votação na última Assembleia Geral, e a votação revelou que quase 90% dos associados são favoráveis a que haja essa participação dos juízes de primeira instância nessa eleição. As novas regras não serão aplicadas para os cargos de corregedoria e nem para as eleições de órgãos diretivos do STF, dos tribunais superiores e dos tribunais regionais eleitorais, que continuarão seguindo os respectivos regimentos internos. Vamos começar principalmente pela base, né? Onde estão os juízes de primeiro grau, onde eles estão lá junto com o cidadão, né? Então ele tem que também ter a liberdade de poder votar, porque ele se sentirá com certeza mais forte no processo e também com mais direito. A luta pela valorização da magistratura é um assunto em pauta o ano inteiro. Um dos projetos em discussão trata do adicional por tempo de serviço. A reunião contou com a participação de representantes de várias associações, todos com um só objetivo: definir estratégias para a luta por melhores condições de trabalho. Nós temos a concepção de uma estratégia específica para o retorno do adicional de tempo de serviço,
que é um clamor das magistraturas do Ministério Público e do Judiciário. Então houve aí a necessidade de nós termos uma atualização em relação ao que está acontecendo. Nós buscamos debater de forma mais intensa, mais profunda, as estratégias a serem adotadas em conjunto, visando o restabelecimento do adicional por tempo de serviço. Dada a imprescindibilidade desse adicional, até mesmo como forma de valorizar a noção de carreira. Hoje em dia, nós nos deparamos com a situação de que um membro do Judiciário, um membro do Ministério Público, às vezes com 20 ou mais anos de carreira, tem a remuneração idêntica àquele que ingressou agora, às vezes até menor. Para os participantes, o encontro é uma iniciativa importante na luta pela valorização da carreira. Esse encontro foi muito importante porque discutiu, em uma linguagem que sirva para todos, a respeito da dificuldade que o magistrado está passando em termos salariais. Então discutiu-se não reposição, mas em razão da valorização da carreira, em face de que, no sistema atual implantado pelo subsídio, o juiz que entra hoje vai ganhar a mesma coisa que um magistrado que tem 30 anos de serviço, por exemplo. A frente associativa, denominada Frentas, que congrega as associações do Ministério Público da União e da Magistratura da União, tem interesse justamente na defesa da valorização dessas carreiras. E é sempre nesse sentido que acontecem essas reuniões. O restabelecimento do adicional por tempo de serviço é uma antiga reivindicação da magistratura. O projeto, que tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, recebeu parecer favorável do relator da PEC 2 de 2011, o senador Gin Argelo. A redação enviada pelo senador reflete o empenho da categoria na defesa da pauta. A Associação dos Juízes Federais do Brasil ficará na coordenação da Frentas durante este trimestre. Para o presidente da AJUF, Nino Toldo, a expectativa agora é de muito trabalho. Muito trabalho, até porque haverá necessidade de uma divulgação do trabalho, das nossas metas e de um envolvimento maior dos tribunais e dos procuradores gerais de justiça em todo o país, em torno de um tema que é comum e importante para toda a magistratura e Ministério Público. Em busca da democratização do Poder Judiciário, a AJUF trabalha para garantir a participação de juízes federais na Justiça Eleitoral. Veja as ações realizadas em 2013. Os integrantes da Comissão de Direito Eleitoral da Associação dos Juízes Federais do Brasil se reuniram para discutir a participação dos juízes federais na Justiça Eleitoral. A ideia é que os juízes federais participem juntamente com os estaduais. Nós, na verdade, os juízes federais temos um pleito antigo de ocupar mais espaço na Justiça Eleitoral por entender que ela é naturalmente federal, né, por conta de algumas implicações históricas, inclusive quanto à própria existência da Justiça Federal, que é mais recente. A Justiça Eleitoral terminou ocupada, embora federal, por juízes estaduais. E nós entendemos que, por se tratar de uma jurisdição federal, primariamente os juízes federais é quem deveriam exercer a função eleitoral. Mas hoje só existe um juiz federal dentre os 7 membros dos TREs. Então, a ideia é já começar o contato político para que a gente tenha um formato diferente para os TREs, com a presença mais ativa dos juízes federais. Para a AJUF, a mudança vai fortalecer a Justiça Eleitoral. Nós entendemos que o juiz federal, pela própria configuração institucional da Justiça Federal, não tão atrelada aos poderes locais, ele naturalmente tem condições políticas de exercer com mais autonomia. E veja no próximo bloco: reforma na lei de arbitragem e mediação, concurso público para juiz, mudança na forma de ingresso. O Justiça para Todos Retrospectiva 2013 volta em instantes. Até já! Que beleza de casa, hein, Priscila? Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida.
Em 2013, o Senado Federal deu início à discussão sobre a reforma na Lei de Arbitragem e Mediação. Uma comissão de 19 juristas foi instalada para trabalhar na elaboração de uma proposta. A comissão é comandada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Felipe Salomão. Na avaliação do ministro, o objetivo é fortalecer a arbitragem como meio viável e rápido de resolução de conflitos. A lei tem uma história de largo sucesso. Ela foi criada num determinado momento histórico, há mais de 15 anos. Representou para o Brasil um impulso enorme nessa forma de solução de litígio. Hoje o Brasil é reconhecido no mundo todo como um grande aplicador da lei de arbitragem e, curiosamente, o guardião dessa lei de arbitragem tem sido o Judiciário, sobretudo o Superior Tribunal de Justiça. A arbitragem já existe há quase 20 anos e a ideia é que a comissão proponha uma atualização na lei para que possa ser aplicada de forma ainda mais eficaz nos dias atuais. Passados mais de 15 anos, várias legislações impactando a lei de arbitragem, uma reforma do Judiciário que também modificou o sistema de justiça. Tudo isso desafia um novo olhar para ser atualizada a lei de arbitragem. Em 2013, também esteve em pauta a discussão do novo Código de Processo Civil. Mais de 1.000 artigos do novo Código de Processo Civil estão sob análise desta comissão da AJUF, formada por juízes federais. Eles se reuniram em Brasília para discutir alguns pontos do texto substitutivo. O projeto inicial foi elaborado por um grupo de juristas e veio do Senado Federal. Agora está sendo analisado por uma comissão especial da Câmara dos Deputados. A ideia da AJUF é levar sugestões para essa comissão. Segundo o desembargador federal Aloysio Mendes, o debate do tema entre juízes é de extrema relevância e pode contribuir para o aprimoramento do novo Código de Processo Civil. A nossa participação como juízes é fundamental. Por quê? Porque nós, juízes federais, conhecemos o processo, lidamos com ele no dia a dia. Então é muito importante que os juízes possam exatamente verificar, artigo por artigo, aqueles que têm uma boa aplicabilidade prática, para que a gente possa levar à Comissão Especial da Câmara dos Deputados, especialmente ao relator, deputado Paulo Teixeira, essas sugestões vindas da Magistratura Federal. Os juízes federais ainda não concluíram a análise, até porque são muitos pontos a serem debatidos, mas já há ideias que eles pretendem levar para a Comissão Especial da Câmara. Nós estamos propondo, por exemplo, nesse dispositivo, uma exceção para consagrar o que já é jurisprudência no Brasil, no sentido que o consumidor brasileiro possa também discutir judicialmente no próprio Brasil e não no exterior. Outro ponto em destaque na reunião diz respeito ao poder dos juízes. Para o grupo, é preciso fortalecer este poder. Precisa de um fortalecimento do juiz para que o juiz possa estabelecer, inclusive, multas, né? Eventualmente, a parte que não age corretamente com a justiça, ela possa sofrer as devidas sanções ou possa haver até regras nesse sentido para que a parte não mantenha esse comportamento que é um comportamento contra o Estado, contra a sociedade. Transparência na Justiça Federal. Na opinião de jornalistas, advogados, membros do Poder Judiciário e dos poderes públicos, o debate aconteceu em Brasília. Na prática, para o povo brasileiro, isso significa mais acesso à justiça e redução do tempo na tramitação dos processos. Acompanhe os trabalhos realizados em 2013 para atingir essa conquista. Na mesa de abertura do seminário, ministros do Superior Tribunal de Justiça e o presidente da AJUF. Eles deram início à apresentação do tema, que era Transparência na Justiça Federal, Alcance e Limites. Logo no primeiro painel, um assunto polêmico, casos judiciais de grande repercussão e influência da mídia e a opinião pública nos julgamentos. O ministro João Otávio de Noronha falou sobre a relação entre a imprensa e os magistrados.
É muito importante o juiz, primeiro, para diminuir a tensão nessa relação entre imprensa e juiz, ele precisa ter critérios de transparência, deixar claro o porquê. Segundo, não se pautar pela mídia nos julgamentos, mas pelos fatos provados nos autos. O jornalista e advogado Paulo Roque abordou no painel os dois lados da questão. Lembrou que o judiciário luta pela independência para não se deixar influenciar pela mídia e ressaltou também que é preciso proteger o cidadão inocente, muitas vezes condenado pela imprensa, antes mesmo de ser julgado pela justiça. A força das mídias sociais, ele está presente a essa influência também das mídias sociais. Ele está presente a influência que seu filho traz da escola, do seu pai, do seu irmão, e ele leva isso naturalmente para as suas convicções. Agora, o que isso não pode acontecer é perturbar a sua independência como magistrado na formação livre da sua convicção. É isso que a sociedade espera dele. Segundo Paulo Roque, a imprensa pode ajudar, mas precisa respeitar o direito da personalidade. O juiz Arthur César também falou sobre o assunto e abriu a apresentação citando o caso da empregada presa injustamente, acusada de ter matado a própria filha, colocando cocaína na mamadeira da criança. Da maneira como ele coloca a notícia, da maneira como ele estabelece a forma como ocorreu o fato criminoso, ou como ele faz o etiquetamento desse fenômeno criminológico, pode efetivamente causar muito mal no âmbito do julgamento que deveria ser independente de qualquer influência, no âmbito do Poder Judiciário. Outros painelistas puderam expor diferentes pontos de vista e falaram também sobre a Lei de Acesso à Informação e Transparência. Para o presidente da AJUF, este seminário foi extremamente importante para promover a reflexão. A transparência é um tema atualíssimo e quase uma necessidade hoje da sociedade brasileira, que não aceita mais decisões fechadas, posturas obscuras por parte de quem administre a coisa pública. E veja no próximo bloco, depois de quase 12 anos de luta pela AJUF, é aprovada a criação de 4 novos tribunais regionais federais. Os detalhes em instantes. Até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Depois de exatos 11 anos, 9 meses e 14 dias de espera, é aprovada a promulgação da proposta de emenda à Constituição 544 de 2002, que cria 4 novos tribunais regionais federais. Aumentar a agilidade e eficiência nos julgamentos dos processos na Justiça Federal. Esse foi um dos principais objetivos para a criação da proposta de emenda à Constituição 544. Segundo o autor da PEC, senador Arlindo Porto, do PTB de Minas Gerais, a demanda de processos nos 5 tribunais regionais federais já existentes é muito grande e, por isso, era preciso descentralizar. Eu tenho certeza que ganhamos todos nós. Estou confiante que agora a Justiça Federal passa a ter um grande instrumento de fazer com que, descentralizando, possa ser mais ágil, possa ser ainda mais dedicado e possa dar a oportunidade de que as pessoas vejam o seu pleito sendo julgado e, principalmente, depois de julgado, que seja cumprido o que a decisão que for da Justiça. A proposta foi criada em 2001. Mas apenas agora, 12 anos depois, foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Durante todo esse tempo, muitas discussões foram geradas. Uma das maiores era relacionada à constitucionalidade da PEC 544. Segundo a Associação dos Juízes Federais do Brasil, nos últimos anos, a primeira instância cresceu mais de 700%, passando de 277 juízes para mais de 2.200, estando presentes em 273 municípios. Entretanto, a segunda instância continuou com os mesmos 5 tribunais regionais federais e aumentou apenas o número de desembargadores,
de 74 para 139. Isso resulta na demora no julgamento dos processos. Nossos desembargadores julgam tanto ou mais que os desses tribunais estaduais ou do trabalho. No entanto, o número de desembargadores e de tribunais federais era muito diminuto. Agora a gente não tem dúvida que o primeiro grande efeito disso, da criação desses tribunais e da ampliação dos outros, vai ser eficiência e celeridade, o que certamente a população quer e precisa. Depois de mais de 10 anos, a PEC foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Com a promulgação da proposta, ela se torna emenda à Constituição. Agora, o Superior Tribunal de Justiça vai elaborar projetos de lei para determinar o número de magistrados, servidores e as estruturas dos TRFs. Com a aprovação, mais 4 tribunais regionais federais serão criados no Brasil. A primeira região ficará responsável por 7 estados mais o Distrito Federal. A segunda vai permanecer com os mesmos 2 e a terceira perderá 1, ficando apenas com São Paulo. Já a quarta região ficará apenas com o Rio Grande do Sul e a quinta também perderá 1 estado. A sexta região, com sede em Curitiba, vai ser responsável por 3 estados. Já a sétima, com sede em Belo Horizonte, ficará com Minas Gerais. A oitava região, sediada em Salvador, com a Bahia e Sergipe. E a nona vai abranger 4 estados do norte do país. Senadores, deputados e juízes federais vibraram com a aprovação da proposta. Para eles, a maior beneficiada com a decisão será a população. Mais cidadãos que se sentiam impossibilitados de ir até a justiça buscar o seu direito, e na maioria das vezes o direito previdenciário, a revisão da aposentadoria, a própria aposentadoria que foi indeferida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social e também em primeira instância da Justiça Federal, agora ele vai ter um tribunal mais perto da sua casa, isso quer dizer mais justiça ao povo brasileiro. E nós descentralizamos para agilizar o processo, baratear o processo e ampliar o acesso à justiça. A vitória é de Minas, é do Paraná, é do Amazonas, é da Bahia, a vitória é de todo o Brasil. O aposentado aguardava 7, 8 anos o julgamento de uma ação, enquanto a ação trabalhista, em média, são 100 dias, 120 dias. Então é para ter celeridade na justiça, uma distribuição melhor dos tribunais, é que nós fizemos questão de coordenar esse processo e ficamos muito felizes da aprovação com uma larga margem de voto, mais de 370 deputados e deputadas que votaram pela criação desses tribunais no Brasil. Foram várias ações para assegurar a criação dos 4 novos TRFs. O presidente da AJUF, Nino Toldo, fez um balanço desse trabalho que marcou várias gestões da associação. Nesse período de gestão, até agora, nós temos tido muito trabalho, muitas dificuldades no caminho, mas conquistas significativas. Nós tivemos, depois de 10 anos de tramitação na Câmara dos Deputados, a promulgação da emenda da PEC 544, que se transforma na emenda constitucional 73, que cria 4 novos tribunais, mas veio a dificuldade da liminar que suspendeu seus efeitos e o trabalho que está sendo feito agora para derrubar essa liminar, para que não seja julgada procedente a ação que a questiona. Os novos tribunais são necessários. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça divulgou os dados do Justiça em Números e que comprovam a necessidade desses tribunais, especialmente pelo desmembramento da primeira região. A primeira região, hoje, com 14 unidades federativas, não tem mais condições de ter esse tamanho. Ela precisa ser redimensionada. E assim as outras regiões também. Então, os novos tribunais, e não só os novos tribunais, mas a ampliação dos tribunais existentes, aquilo que eu chamo de redimensionamento do 2º grau de jurisdição da Justiça Federal, precisa ser feito, é uma necessidade, e isso vem ao encontro do interesse da sociedade. E o Justiça para Todos Retrospectiva 2013 vai ficando por aqui. Você também pode assistir o programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação. O endereço é youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.